Boa noite, gente. Eu sou a Alessandra, uma das acadêmicas do Desvendando a GO. O Desvendando a GO é um projeto que foi iniciado pelo projeto Padrinho Med da Flávia Ju. E que vai responder as perguntas hoje que são muito frequentes em consultório. Ela está aqui. Oi, doutora Mônica, tudo bem? Tudo Olá, jóia? boa noite, lindona, tudo bem? Boa Tudo noite, bem, você? pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão todos por aí? Eu tô falando aqui um pouquinho sobre o projeto, né, que foi do Padrinho Med, que a gente encontrou lá, né, ela como orientadora, e nós somos 8 acadêmicas e a ideia é divulgar o conteúdo mesmo, é responder para as pessoas, é explicar sobre ginecologia, falar sobre saúde da mulher. Então hoje nós vamos fazer algumas perguntinhas e respostas. Isso aí. É, Quer que eu fale um Podemos começar pouquinho, com as Lê? perguntas? Vamos lá. Claro, pode falar, pode falar. Gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer. Essas meninas são um presente que eu ganhei esse ano. Há uns pouquinhos meses atrás, eu recebi um convite para participar de um projeto que surgiu aí na Faculdade de Medicina chamado Padrinhos Med, onde estudantes de medicina que estão interessados em alguma área específica convidavam algum profissional para poder apadrinhá-los, né? No meu caso, amadrinhá-las, vamos dizer assim, e ajudar a falar um pouquinho sobre o conteúdo daquela área, ajudar a disseminar um conteúdo correto, no nosso caso sobre a ginecologia e obstetrícia, e na verdade, para a gente ter uma troca. Foi muito bacana esse convite. Eu tô assim super honrada porque na verdade elas estão achando que estão aprendendo comigo e eu que tô super aprendendo com elas. Várias coisas, tecnologia, posts. Elas não sabem o quanto elas estão engrandecendo o meu dia a dia. Tá sendo um super prazer viver e conviver com essas meninas. Uma coisa muito legal do nosso grupo, elas me procuraram e a gente teve um cuidado de encontrar pessoas para participarem desse grupo que fossem de localizações bem distintas, elas são de faculdades de regiões bem diferentes. A gente tem, inclusive, tá aqui também a Renata, né, Rê, que estuda na Argentina. Temos a Isa, que está aí mandando beijinhos, uma linda querida. Enfim, eu não vou ficar muito falando nomes aqui, porque eu vou acabar esquecendo o nome de algumas, eu não vou me perdoar, mas eu sei que elas são todas por aí e eu vou mandar um beijinho no coração para cada um delas. Então, são meninas lindas, super especiais, super profissionais já, apesar de estarem aí no curso da faculdade, mas de locais distintos e fazendo faculdades diferentes. Então, isso proporciona com que a gente ganhe cada vez mais, porque uma traz uma curiosidade de um lugar, a outra do outro. Então, assim, eu só quero agradecer a elas pela oportunidade que elas estão dando e a todos que estão aqui prestigiando. Então, isso está sendo muito legal. Muito obrigada para todo mundo. Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica Rezende, eu sou ginecologista obstetra, né, Ale? É a área que elas estão querendo aí, almejando se especializar ou pelo menos conhecer melhor, porque o futuro a Deus pertence, né? A gente também pode mudar de opinião ao longo do caminho. Eu sou, como estava falando, ginecologista obstetra, especializada em cirurgia endoscópica, laparoscopia, estereoscopia, em cirurgia oncológica, em pós-graduação de medicina estética. E hoje eu sou diretora, proprietária da Clínica Médica Trina, que fica aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição, em frente ao Hospital São Luís, que é uma clínica voltada, tem alguém falando aqui minha cegonha, que é uma clínica voltada para a mulher, ao atendimento geral da mulher, desde as adolescentes, as mulheres modernas que estão trabalhando, as gravidinhas, as menopausadas, enfim, as mulheres, né? A gente está aqui sempre de braços abertos para acolher todas as queixas, dúvidas, idades e necessidades das mulheres e, inclusive, agora para acolher a curiosidade e o aprendizado dessas princesas que estão aí participando do Desvendando.go.
Ale, eu falo pra caramba, se você não me interromper, teremos um problema. Não, essa é maravilhosa. Então, Mas vamos lá. podemos começar as perguntas? Podemos, Oh, claro. Elas me convidaram para muitas eles perguntas. sabatinarem, viu, pessoal? Que medo. Muitas perguntas têm a ver com anticoncepcionais. Então, acho que a gente podia começar por eles. Claro, vamos lá. Você que manda. Uma pergunta que foi muito frequente foi como definir o método mais adequado. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de anticoncepção, tem uma coisa muito interessante que a gente aprende ainda quando está na faculdade. Que existe uma pergunta que às vezes até é uma pergunta que cai no título de especialista. Para quem não sabe, nós ginecologistas obstetras, depois que a gente acaba a faculdade, que a gente termina a residência, a gente presta uma prova que chama título de especialista. É uma pergunta bastante frequente do título de especialista, pelo menos até a época que eu fiz ainda era, que é assim, qual é o melhor método anticoncepcional? E aí, todo estudante, logo no começo, quando a gente aprende, a gente fala, não, é pílula anticoncepcional, é DIU, é vasectomia, é laqueadura. E, na verdade, pessoal, o melhor método anticoncepcional é o melhor método ao qual o casal se adapta. Não existe uma fórmula mágica. Nem sempre o que é melhor para mim é o melhor para você. Né? Então, a gente tem que ter um profissional da nossa confiança, que a gente goste, que a gente acredite e que a gente possa contar e confiar todo o nosso dia a dia, porque junto com esse profissional ele vai encontrar um caminho de algum método anticoncepcional que a gente pense juntos, que se encaixe na rotina do nosso dia a dia, né? E também existe uma coisa importante para a gente dizer. Às vezes, um método anticoncepcional que eu julgo ser o melhor, ou que a paciente fala, olha, eu acho que na minha rotina esse método é o mais bacana, é a minha escolha principal, pode ser que não seja real ao longo do uso, né? A gente experimenta e a gente aposta numa ideia, a gente aposta que algo seja interessante para a gente, e de repente aquilo, no nosso dia a dia, na aplicabilidade prática, a gente começa a concluir que não é o melhor. E a gente pode mudar de opinião. E para isso a gente volta no nosso profissional, fala, olha, isso aqui eu achei que ia ser ótimo, mas não funcionou. E aí a gente vai conversando, reconversando, experimentando. Eu sempre falo que é importante o paciente entender que a medicina ela não é uma ciência exata, ela não é uma ciência engessada. Ela é uma ciência que depende um pouquinho da gente colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e ir temperando devagarzinho o que é o melhor individual. A medicina está muito ligada à individualização, a gente enxergar aquele ser humano e ver o que para ele é o mais interessante. Sim, com certeza. Outra, que quando a gente fala de pílula, né, o AC oral, uma coisa que é muito medo das pessoas, né, principalmente em rede social, que aparecem aqueles posts sobre trombose, é isso, o risco de trombose. Como é que isso funciona? Foi outra pergunta que surgiu assim, muito. Então, Como é que funciona isso? vamos falar um pouquinho sobre os anticoncepcionais. Quando a Ale fala o ACO, gente, ela está falando do anticoncepcional oral, a famosa pílula anticoncepcional, né? Como ela dita aí no popular, vamos dizer assim. Eu vou voltar um pouquinho, Ale, eu vou explicar um pouquinho, de uma forma bem simplória, como a gente enxerga os anticoncepcionais. Quando eu falo de anticoncepcionais, seja ele qualquer tipo, eu sempre explico aqui no consultório, né, no meu dia a dia, para os meus pacientes, que a gente pode, de uma maneira muito simplória, dividir os anticoncepcionais em dois balaios, né? O balaio dos anticoncepcionais hormonais e o balaio dos anticoncepcionais que a gente diz como método de barreira, né? Nesse balaio dos anticoncepcionais hormonais, eu vou colocar lá dentro tudo que eu vou ter um pouquinho de hormônio, né? E que vai agir no meu corpo como um todo, de forma sistêmica, através desse hormônio, né? Então, a gente vai colocar ali dentro os anticoncepcionais orais, que eu tomo por boca. Eu vou colocar os anticoncepcionais injetáveis, né? Que são as famosas injeções por hormônio, que também são anticoncepcionais. A gente pode colocar lá dentro os anéis vaginais. A gente pode colocar os adesivos, né? Os implantes. Todos eles são métodos hormonais. O que muda, a diferença entre eles, é a via de administração, né? Então, eu sempre falo para a paciente o seguinte: quando eu vou usar um remédio para febre,
Eu posso usar esse mesmo remédio que todo mundo conhece, que todo mundo tem em casa. Eu posso usar gota, eu posso usar comprimido, eu posso usar injetável, eu posso usar supositório. Depende daquilo que se adequa melhor ao meu paciente. Mas, no fim, todas essas vias de administração, elas são substâncias, a mesma substância aplicadas de formas diferentes. Então, quando a gente fala de anticoncepcional hormonal, a gente tem a mesma ideia, né? Os anticoncepcionais hormonais, independente da sua via de administração, eles são feitos, na sua grande maioria, pela composição de dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. A gente também tem os anticoncepcionais só à base de progesterona, mas a grande parte tem estrógeno e progesterona. E o estrógeno, ele é um hormônio que é trombogênico. Ele pode aumentar o nosso risco de desenvolver fenômenos tromboembólicos, né? A famosa trombose. Todo mundo vai ter isso? Não, pessoal. A minoria das pacientes vai ter esse tipo de complicação. Não é uma complicação que inexiste, mas é uma complicação infrequente. Vai acometer aí mais ou menos entre 1 a 2% das pacientes que usam anticoncepcionais hormonais, seja a forma ou a via de administração que ela preferir, né? É importante, né, quando a gente vai ao ginecologista obstetra, ele fazer perguntinhas pra gente do tipo assim, você é hipertensa? Você já teve problema de trombose? Você tem família com problema de trombose? Porque quando a gente faz esse tipo de perguntinha para paciente, a gente já consegue rastrear qual é a tendência, a chance e o risco maior dela ter ou não. Uma outra pergunta muito importante: você fuma? Porque o cigarro também é um fator trombogênico. Então, quando acontece isso, a gente tem que dizer para a paciente: olha, você não tem indicação desse tipo de anticoncepção, porque o risco de você ter uma complicação é maior. Mas isso é comum, isso é frequente, isso é em todas as pacientes que usam anticoncepcionais hormonais? Não. É uma complicação que acontece na minoria da população, mas pode acontecer. Uhum. Vamos lá? Vamos. Outra questão sobre os hormonais foi em relação à ansiedade e depressão. Qual que é a relação do uso de hormônio com esses distúrbios, né, psicológicos, psiquiátricos, emocionais? Isso também pode acontecer, também é a minoria, mas aí a depressão, esse baixo astral, ele vai estar mais ligado ao segundo componente que a gente falou que é mais frequente dos anticoncepcionais, que é a progesterona, né? Pacientes que já têm um quadro de depressão, pacientes que já têm algum quadro psiquiátrico importante, que já fazem tratamento psiquiátrico, elas precisam ser orientadas para isso. Também esse tipo de complicação acomete uma pequena parte da população que é usuária do anticoncepcional hormonal, mas elas precisam ser alertadas. E se a gente tiver uma paciente que a gente introduz esse tipo de anticoncepção e ela volta relatando que está tendo esse tipo de efeito colateral e que ele está sendo muito intenso, a gente precisa reavaliar. Uhum. Em relação a tempo de uso, por exemplo, a pessoa ela ficou 12 horas sem tomar, ela esqueceu de tomar na hora certa. O que ela faz? O que ela pode fazer? A orientação é a seguinte: uma pessoa que é usuária de anticoncepcional oral, o ideal é que ela seja o mais disciplinada possível, né? A gente aumenta a eficiência dos usos dos anticoncepcionais hormonais quando a gente tem a disciplina correta da tomada. E além disso, quando a gente tem a disciplina correta da tomada, a gente diminui um efeito que a gente chama de escape menstrual. Às vezes a pessoa que toma, que faz uso de hormônio de uma forma muito irregular, muito bagunçada, ela começa a ter mais o escape menstrual, que a gente chama de pinga, pinga, pinga. Ela chega aqui falando: nossa, doutora, todo dia eu tô sangrando um pouquinho, que coisa chata, é incômodo, piora a minha qualidade de vida. Então a gente sempre tem que dizer para o paciente que quando ela usa hormônio como anticoncepção, na verdade quando se usa hormônio de qualquer forma, para qualquer finalidade, é importante que a gente tenha essa disciplina, né? É bem importante isso. Se por um acaso acontecer alguma coisa que a paciente naquele dia esqueceu, deixou de tomar, se ela esqueceu até 12 horas, ela toma a pílula esquecida. E tudo bem, vida que segue, sabendo que com esse esquecimentozinho, a chance dos escapes menstruais virem são maiores.
Mas a eficiência do anticoncepcional, ele não diminui, tá? Agora, se ela esqueceu mais de 12 horas, lembrou só no dia seguinte, ela vai pular aquele comprimido que ela esqueceu, ela vai seguir a sua cartela de anticoncepcional e ela vai associar um método de anticoncepção a essa cartelinha do anticoncepcional que ela está tomando, porque você pode sim ter uma diminuição da eficiência da eficácia e até eventualmente uma gravidez indesejada. Então, a gente fala, olha, tem que associar aí. O mais comum que as pessoas escolhem acaba sendo um preservativo, né? Que protege, inclusive, das doenças sexualmente transmissíveis. Mas é importante que a gente tenha aí um segundo método para garantir a eficiência até que a gente inicie a segunda cartela após essa que a gente esqueceu. Outra pergunta também sobre o ACO, né? Se mesmo tomando, né, o hormonal, se ela sente os sintomas da ovulação. Não, ela não sente os sintomas da ovulação, porque o que acontece quando a gente usa os anticoncepcionais hormonais? E aí voltamos para aquele balainho que independente da via de administração. Como é que eles funcionam? Gente, de uma forma assim, bem simples explicando. O anticoncepcional hormonal, o que ele faz pra gente? Ele é como se ele simulasse pra gente uma gravidez. Ele dá uma informação, né, equivocada aí pro cérebro que eu estou grávida. O cérebro entende isso. E na hora que o nosso cérebro da mulher entende isso, ele passa a entender que se essa mulher está grávida, ela não precisa mais engravidar. Então, o que esses anticoncepcionais hormonais fazem? Eles bloqueiam o eixo hormonal. E com isso, eles bloqueiam a nossa ovulação. Então, a gente não vai sentir fenômenos e sintomas ovulatórios, porque nos métodos hormonais sistêmicos, né, de bloqueio do eixo hormonal, que eu emito para o cérebro uma informação equivocada que me interessa com a medicação, ele vai simplesmente parar de mandar o ovário ovular. Isso tem problema? Tem muitas pessoas que perguntam para mim aqui no consultório, Mônica, mas se eu uso um anticoncepcional e ele bloqueia a minha ovulação por tanto tempo, eu faço um uso prolongado, fico aí 10, 15 anos tomando um anticoncepcional, né? Seja injetável, seja via oral, eu vou ter problema de infertilidade, né? Se eu não ovulo, será que quando eu parar eu vou voltar a ovular? Porque eu tenho medo de se eu não ovular mais, eu não engravido. Gente, a associação anticoncepcionais hormonais e infertilidade, ela já está mais que provada em vários estudos científicos que ela não existe. A partir do momento que a gente para o uso do hormônio, pode às vezes levar um tempinho, existe um tempinho de desbloqueio que a gente chama, que pode ir até em geral uns 6 meses. Mas, em geral, em algum momento de, no máximo, até 6 meses, o cérebro passa a entender que você não está mais grávida e ele volta a promover o seu ciclo hormonal. Então, e a sua fertilidade volta a acontecer, tá? Então, para quem usa método hormonal, pode ficar tranquilo, porque se a gente tiver algum problema de fertilidade, é porque, infelizmente, esse problema já existia e a gente somente o desconhecia. Ficou claro, Lê? Perfeito. Outra coisa que apareceu aqui agora foi sobre DIU. A paciente mandou a seguinte pergunta pra gente. Se eu colocar um DIU e meses depois eu decido tirar para engravidar, tem problema? Nenhum. É a mesma história dos anticoncepcionais hormonais. O DIU, a gente explicando um pouquinho sobre os DIUs, eles são, o próprio nome diz, né? É um dispositivo intrauterino que a gente insere dentro do útero. Os DIUs podem ser metálicos, né? Cobre, prata, ou eles podem também ser hormonais, com uma progesterona que chama levonorgestrel. Mas aí já vão me perguntar assim, mas se tem hormônio, ele é um método hormonal? Não, porque o DIU ele é um método teoricamente local, né? Ele tem uma ação intrauterina, ele não age no corpo, na circulação sanguínea como um todo, bloqueando o cérebro. Então ele leva a liberação dessas substâncias, dependendo do tipo de DIU que a gente escolhe dentro do útero. Isso altera o meio ambiente uterino e impede o encontro do espermatozoide com o óvulo, porque o pH, o meio ambiente do útero não está propício para receber esses espermatozoides e promover a fecundação. Se eu uso DIU
eu vou ter depois problema para engravidar? Se você não tiver nenhuma complicação com o DIU, com relação à infecção ou alguma lesão uterina, que são coisas que podem acontecer, mas também são muito raras, não são complicações frequentes. Se você não tiver nenhuma complicação do DIU, no momento que você quiser engravidar, você retira o DIU e a tendência é que a sua fertilidade volte. A maioria dos DIUs duram 5 e alguns podem durar até 10 anos. Uma pergunta que me fazem muito, eu estou aproveitando, né, as perguntas aqui do consultório ali para dar uma complementada. Maravilhosa. Se eu colocar o DIU, eu sou obrigada a ficar com ele 5 ou 10 anos, dependendo da validade desse DIU? Não, gente, ninguém é obrigado. A gente pode ficar no máximo esse período. Ele tem uma durabilidade de no máximo esse período. Mas eu posso retirar esse DIU no momento que eu quiser. Então, se eu não me adaptar, se eu achar que não está sendo legal, ou se eu resolver engravidar antes dos 5 anos ou antes dos 10 anos, a gente pede para o ginecologista, ele retira esse DIU e a nossa fertilidade volta, o nosso ciclo volta, a gente muda de anticoncepcional, a vida volta. Tudo volta ao normal. Perfeita. Outra também sobre DIU, aí sobre o DIU de cobre. A paciente falando que ela fez uso, né, da pílula durante 8 anos, daí ela resolveu parar e colocar o DIU de cobre. E a menstruação não desce há 4 meses. O que fazer? Então, o que provavelmente está acontecendo, né? Eu não a conheço. Então, uma coisa que é importante a gente falar para essa paciente que fez essa perguntinha é que é muito importante que ela faça uma investigação com um ginecologista que a acompanhe, para que ele peça todos os exames de rotina dela e cheque se está tudo em ordem, se não existe nenhuma alteração física que a gente esteja aí desconhecendo. Mas, pensando no que acontece com a maioria, né, das pacientes, e até baseado no que a gente está conversando, se ela estava usando o anticoncepcional e ela já trocou para o DIU na sequência e ela está sem menstruar, a gente pensa na maior frequência em 2 hipóteses. Primeiro, se ela está usando um DIU metálico, provavelmente ainda não houve o desbloqueio cerebral da ação do anticoncepcional hormonal que ela estava usando. Se ela está usando um DIU hormonal, um DIU com progesterona, a progesterona desse DIU, ele causa geralmente uma atrofia do endométrio. Esse endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, pessoal, ele fica mais fininho com o uso de DIU de levonorgestrel. E a paciente que usa DIU de levonorgestrel, ela tende a entrar em amenorreia, que é a parada da menstruação, ou até em ciclos bem curtinhos, né? Com uma quantidade do ciclo menstrual bem curtinho. E aí, a expectativa é que ela, de fato, não menstrue durante esse período, se ela estiver usando um DIU com progesterona. Aí aqui já começaram outras perguntas, eles saíram do anticoncepcional. Perguntaram aqui, qual é a idade que é normal a mulher começar a menstruar? A partir de qual idade? Vamos falar um pouquinho de ginecologia, é isso. Pessoal, a idade mais frequente para a gente iniciar o nosso ciclo menstrual gira aí em torno dos 11 aos 18 anos, né? Vamos falar dos 10 aos 18 anos, que é a fase que a gente chama de adolescência. Isso varia, né, de menina para menina, varia de acordo com o eixo hormonal de cada um. Não existe essa história, a minha mãe menstruou cedo, será que eu vou menstruar cedo também? Ou a minha mãe menstruou tarde, ou a minha irmã, será que eu vou ter o mesmo ciclo menstrual que ela? Não existe essa ligação. Cada um, exatamente, depende de mulher para mulher, depende da maturidade do eixo hormonal de cada uma. E não há problema se eu menstruei a primeira vez com 11, com 14 ou com 16. Né? A tendência, é importante a gente falar que quando uma mocinha menstrua pela primeira vez, como ela ainda não tem esse amadurecimento do eixo hormonal dela, durante o primeiro ano é bem comum que essa menstruação fique bem desregulada, bem infrequente, bem bagunçada, que isso também não é um problema. Às vezes ela pode menstruar 2 vezes no mês, às vezes ela pode ficar 2 meses sem menstruar, e não há problema nenhum nisso. A gente só acompanha. Geralmente, quando a gente tem essa maturidade do eixo, que isso se completa por volta dos 18 anos, tudo se regulariza e ela vai encontrar o caminho dela e o ciclo dela, que também é variável de mulher para mulher.
E sobre menopausa, a partir de qual idade que ela acontece e quais são os cuidados que a mulher tem que ter após a menopausa? Então vamos lá. A menopausa, assim como a menarca, né? A menarca é a primeira menstruação, a menopausa é a nossa última menstruação. Ela também tem uma variabilidade aí de faixa etária. Acontece geralmente entre os 47 e 54 anos. Também é variável de mulher para mulher. Também pode ser diferente de mulher para mulher em termos de sintoma. Não puxa a mãe. Ai, a minha mãe menopausou tarde. Será que eu vou menopausar tarde? A minha irmã menopausou cedo. Cada uma tem o seu momento. A menopausa ela acontece por conta da falência ovariana. Os ovários chegam numa determinada idade da mulher que eles começam a diminuir a sua produtividade. Eles começam a envelhecer, né? Infelizmente, nós envelhecemos como um todo. E na mulher, esse envelhecimento ovariano causa não só a diminuição da fertilidade, como também a diminuição da produção hormonal. Então, ela varia aí nessa faixa, entre 47 e 54 anos, tá normal, depende de cada uma. E quais são os cuidados que a gente tem que ter? Ale, a gente tem que ter os cuidados da individualização, que é o que eu sempre bato na tecla da medicina. A gente tem que olhar para essa mulher como uma mulher única, né? A gente tem que ter os cuidados de ver se ela está sofrendo da sintomatologia dessa menopausa, se ela está tendo muito calorão, se ela está tendo muita insônia, se ela está tendo muita irritabilidade, se ela está tendo secura vaginal, porque é uma coisa muito comum que às vezes as mulheres têm vergonha de falar, têm vergonha de expor e contar, é que às vezes a vagina sim, ela fica mais ressecada e aí ela começa a ter mais dificuldade para ter relação sexual, ela começa a ter uma infecção urinária com mais frequência, ou ela começa a ter um corrimento com mais frequência. Então a gente precisa avaliar todos esses pontos para ver se ela tem ou não uma indicação de reposição hormonal, né? Para ver se ela precisa de algum tratamento mais individualizado. Existem tratamentos para esse problema de ressecamento vaginal, tanto medicamentoso como, por exemplo, o uso de laser, que hoje é uma coisa bem atual, que está na moda e é bem resolutiva, bem interessante. O que a gente precisa avaliar? Porque às vezes na menopausa aparece com muita frequência também as questões das incontinências urinárias, dificuldade para segurar o xixi. Então a gente precisa estar avaliando tudo isso e quais, então, respondendo os seus cuidados, a gente tem que ter de cuidado com essa mulher. Ela precisa de um acompanhamento médico. Hoje eu acabei de falar com uma paciente muito querida, que eu amo de coração, que ela tem uma filha na fase da puberdade, na menarca, e ela está entrando na fase da menopausa, que elas duas precisam de um atendimento muito especial. Muito, muito, muito especial. Porque as duas, em questões opostas, estão em fase de transformação, né? Onde o corpo delas está mudando. Então é a fase que eu sempre falo, a gente sempre tem que ter um médico, a gente sempre tem que estar com os nossos exames de rotina em ordem, mas é uma fase que o ginecologista ele precisa ter mais atenção nessa paciente e eles precisam estar mais próximos para que essa transformação seja acompanhada e a gente tenha condições de avaliar individualmente a necessidade de cada um e ir tratando e pontuando essas necessidades ou dificuldades que vão acontecendo. Agora, uma pergunta mais na parte, né, de um pós-cirurgia. Quais repercussões comuns no corpo da mulher pós-esterectomia ou oforectomia? Bom, vamos lá. Para quem não sabe, pessoal, esterectomia é a cirurgia de retirada do útero, né? Essa retirada ela pode ser total, ela pode ser parcial, quando fica o colo do útero. Ela pode ser por diversos motivos, os mais frequentes são os miomas, mas existem outras causas para retiradas de útero. E elas podem ser ou não acompanhadas dos seus anexos uterinos, que é a tuba e o ovário. Isso depende muito de qual foi a questão e a indicação, e, enfim, a patologia que levou a mulher a fazer essa cirurgia. Quando a gente retira só o útero, né, o mais importante é essa mulher saber que ela não vai ter mais a capacidade de engravidar dentro da barriga dela, porque o útero é a casinha do bebê. A não ser que ela faça uma barriga de aluguel, mas ela fica impedida anatomicamente de ter gravidezes. Além disso, geralmente quando a gente tira o útero, essas mulheres vão parar de menstruar.
Porque o útero, né, a menstruação ela é feita da descamação do endométrio, que é a camadinha de dentro do útero. Quando ela retira os ovários, né, que podem ser retirados com o útero ou não, uma retirada não está obrigatoriamente ligada a outra, ela vai perder a glândula dela, que é produtora dos seus hormônios e dos seus óvulos. Então, uma mulher que perde os ovários, ela não consegue mais engravidar de óvulos biológicos, a não ser que ela tenha feito congelamento dos seus óvulos ou que ela engravide por ovo doação, um óvulo doado de uma mulher doadora. Além disso, quando ela perde os seus ovários, se ela não já tiver entrado por uma questão de idade, ela entra numa menopausa cirúrgica, né? A gente tirou as glândulas que produzem o estrógeno, a progesterona, e nas mulheres até um pouquinho de testosterona, que é um hormônio masculino, mas que a gente também tem um pouquinho, né? Aquela música do Ney Matogrosso que diz que toda mulher tem um pouco de homem, todo homem tem um pouco de mulher. É verdade, porque a gente produz também um pouquinho de hormônio masculino, os homens também produzem um pouquinho de hormônio feminino, numa quantidade bem pequenininha. A gente perde essa produção e a gente entra numa menopausa. Se não já tiver acontecido pela idade, ela acaba acontecendo pela cirurgia e aí a gente volta para todos os cuidados da fase do climatério. Certo? Aqui tem... Certíssimo. Aqui tem algumas perguntinhas agora sobre síndrome dos ovários policísticos. A paciente perguntou quais são os pontos que devem ser avaliados para diagnosticar a SOP. O ovário policístico. Meninas, vocês foram muito espertinhas, vocês recolheram perguntas muito interessantes e super abrangentes, assim, muito legal isso, viu? Para quem não sabe, a síndrome de ovário policístico, vamos lá, gente, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, não é uma patologia, né? Então, quando a gente tem uma síndrome, a gente fala de conjuntos de sinais e sintomas que aparecem como características naquele paciente. A síndrome dos ovários policísticos nada mais é do que, eu costumo brincar aqui na clínica, que são ovários preguiçosos. Ovários que não trabalham porque eles têm uma ação androgênica muito forte, né? Uma ação dos hormônios masculinos mais frequentes. E eles não conseguem produzir o estrógeno, a progesterona da maneira como eles deveriam. Então, essa paciente, ela tem uma tendência a ter uns ovários não tão funcionantes, um pouquinho mais preguiçosos. Como a gente diagnostica a síndrome dos ovários policísticos? Bom, a primeira coisa, geralmente a gente faz esse diagnóstico por fenotipo, né? A gente olha para essa paciente, é aquela paciente que ela tem um pouquinho mais de pelo, ela tem um rostinho mais arredondado, ela tem tendência a engordar, um corpinho um pouquinho mais redondo, com mais facilidade. É aquela paciente que diz pra gente assim, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. É uma paciente que geralmente menstrua pouco ou não menstrua. Ela também traz pra gente que os ciclos menstruais dela são irregulares e que geralmente eles são mais longos. Agora, a gente fecha o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, ao contrário do que muita gente pensa, eu fiz um ultrassom e eu vi um cisto no meu ovário, então eu tenho síndrome de ovário policístico. Não é por aí, porque cistos nos ovários existem de vários tipos, eles aparecem quando a gente ovula. Diagnóstico de síndrome de ovário policístico é hormonal, é dosagem de hormônio no sangue. A gente vai dosar o FSH, o LH, o estradiol, a testosterona. E através da análise hormonal dessa paciente, a gente vai dizer para ela, olha, você é portadora de SOP. Muita gente realmente vê o ultrassom e fala, ai meu Deus, estou com SOP. Exato. Calma. Vamos calma, olhar muita o calma. As mulheres que ovulam, todo mês quando a gente ovula, a gente forma no ovário chamados cistos foliculares. São cistos que ficam lá residuais provenientes da saída do óvulo, quando o óvulo eclode, na gravidez, quando o óvulo eclode, a gente tem a fecundação, esse cisto folicular, ele pode permanecer e virar o chamado cisto de corpo lúteo. Então, cisto no ultrassom nem sempre é problema, e quando ele for um problema, não necessariamente ele é um SOP, a gente precisa avaliar direitinho. Tem várias causas de cisto no ovário, inclusive causas normais. Outra perguntinha sobre a SOP é a relação com a infertilidade. Qual seria essa relação? Se ela existe? Bom, vamos lá. Se eu tenho ovários mais preguiçosos,
eu ovulo com mais dificuldade. Uhum. Eu ovulo de forma mais irregular. Se eu menstruo irregularmente, eu ovulo provavelmente irregularmente. Isso significa que eu seja infértil? Não. Eu posso chegar para uma paciente que tem uma síndrome de ovário policístico e dizer para ela assim, você não vai engravidar ou você com certeza terá dificuldade de engravidar? Não, de jeito nenhum, gente. Eu sempre falo aqui na clínica também que para a gente engravidar é necessário um óvulo e um espermatozoide. Tem-se um embrião. Mas ela pode sim, por conta dos ovários mais preguiçosos, vamos chamar assim, para ficar fácil para o entendimento de todo mundo. Eu gosto sempre de usar um linguajar, tentar usar um linguajar que mesmo as pessoas que não são médicas fique fácil a compreensão para elas. Então, se eu tenho um ovário mais preguiçoso, eu posso sim ovular com mais dificuldade e às vezes a gravidez demorar um pouquinho mais para vir, ou ela precisar de uma ajuda médica para estimular essa ovulação, de um acompanhamento. Então, por isso que é importante a gente estar com o acompanhamento do profissional para que ele avalie essa necessidade para a gente. Ó, agora vai entrar numa sessãozinha de perguntas que são mais sobre carreira médica, porque a gente teve muito estudante, muito acadêmico que mandou perguntinha pra gente, querendo saber um pouquinho sobre essa trajetória, sobre como é que você decidiu a especialidade, essas coisas. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é se você também fez obstetrícia. Bom, pessoal, a especialidade da ginecologia obstetrícia ela é linkada, né? Então, quando a gente, para quem não sabe, voltando um pouquinho, para a gente ser médico, a gente presta vestibular para uma faculdade de medicina, que tem uma duração de 6 anos. Não é um vestibular muito fácil, já é um vestibular aí bem concorrido desde o começo. A medicina é uma carreira muito bonita, é uma carreira do cuidar do ser humano, né? É uma carreira que exige doação, exige gostar das pessoas. É uma carreira muito bonita, mas não é uma carreira muito fácil, né? A pessoa, para ela se tornar médica, a primeira coisa, ela tem que gostar muito de estudar. A gente estuda muito, então por isso que eu até falo que eu tenho muito orgulho dessas mocinhas, porque eu tenho certeza que elas estão estudando muito. Não existe médico que não estudou muito para se formar em medicina. Então a gente tem que gostar de estudar, a gente estuda bastante. É uma faculdade que é período integral, então muito dificilmente alguém que escolhe ser médico consegue, ao longo da faculdade, ter um trabalho paralelo. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, então uma coisa que às vezes me angustiava um pouco, porque eu sou muito grata ao meu pai e à minha mãe, que eu vi por aí, foi que eles me apoiaram muito durante os meus estudos. Eu tenho uma irmã do meio que é pedagoga e eu tenho um irmão que é administrador, e eu via que durante a faculdade deles, eles conseguiam trabalhar e estudar, e isso para a medicina não é possível. Pelo menos eu não conheço alguém que tenha tido muito essa facilidade, ou pelo menos muitas pessoas que conseguiram fazer isso simultaneamente. Já é uma carreira que desde o período da graduação você precisa se dedicar muito, se dedicar período integral para ela. Então, fica aqui já, desde já, porque eu vi que estão aqui dentro, o meu profundo agradecimento aos meus pais, o Renato e a Edna, porque sem eles, né, de fato, eu não teria conseguido. Então, vem a parte da faculdade, que é isso. Você tem que estudar bastante, se dedicar bastante, e você fica muito tempo dependente da sua família, que a minha foi incrível e me ajudou demais. Depois que você se gradua na faculdade de medicina, que tem essa duração de 6 anos, geralmente os médicos recém-formados vão prestar uma outra prova, que é como se fosse um segundo vestibular, que é a prova de residência médica. No caso da ginecologia e obstetrícia, elas andam juntas, né? Então, o ginecologista, ele é obstetra, o obstetra é ginecologista. Não existe um ginecologista que não seja obstetra e vice-versa. A gente pode, ao longo da nossa carreira, escolher exercer mais ginecologia ou exercer mais obstetrícia, né? No meu caso, por exemplo, hoje em dia, uma coisa que eu faço com muita frequência, que é minha paixão. Aqui na clínica a gente tem todo o atendimento à mulher, mas eu sou apaixonada pela obstetrícia, eu tenho uma quedinha a mais pela obstetrícia.
as minhas pacientes que estão por aqui também sabem disso. Uma delas já até escreveu que eu sou a cegonha dela, por isso que elas me tratam assim. A gente faz essa residência de ginecologia e obstetrícia, que na minha época duravam 2 anos. Hoje foi prorrogada para 3 anos. Me corrija se eu estiver equivocada, Lê, porque eu já sou mais velhinha. Eu tenho aí esse ano, ano passado eu completei 20 anos de formada, então eu já estou um pouquinho para trás dessa época. Mas na minha época a residência de ginecologia e obstetrícia durava 2 anos, ela foi ampliada por uma duração de 3 anos. E aí, depois disso, você pode escolher atuar ou você pode se subespecializar. Existem as subespecializações, né? Dentro da medicina, dentro da ginecologia e obstetrícia, existem as pessoas que vão fazer só ginecologia, às vezes se especializam em cirurgias endoscópicas, como laparoscopias, endoscopias, tem as esteroscopias. Tem hoje em dia, tem mais uma especialização, que é a cirurgia robótica. Então, existem os ginecologistas que fazem só a cirurgia ginecológica, que não fazem mais obstetrícia. Você pode ir para a área obstétrica e virar fazer, por exemplo, medicina fetal, que são os obstetras que fazem só os ultrassons das gestantes. Então, você pode se subespecializar. No meu caso, eu fiz a residência de ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz a especialização em cirurgia laparoscópica e esteroscópica, eu fiz cirurgia endoscópica. Depois eu fiz mais uma subespecialização em cirurgia oncológica, acreditem ou não, porque quem me conhece sabe que a oncologia não é uma coisa que eu hoje em dia pratico muito no meu dia a dia, apesar de eu ter uma subespecialização em oncologia. E depois disso, você pode também escolher fazer pós-graduação, né? No meu caso, eu fui fazer uma pós-graduação em medicina estética, porque com a Clínica Médica Trina, a gente queria ter um atendimento completo à mulher e a gente viu, eu e minha sócia, nós vimos a necessidade de se especializar em medicina estética. Daqui a pouquinho, toda vez que eu estudo, por isso que eu falo que o médico sempre tem que gostar de estudar, toda vez que eu estudo e que eu acabo uma pós-graduação, eu falo assim, agora nunca mais, chega, cansei, e passa 1 ano, 1 ano e meio, eu já estou numa outra pós-graduação. Então, enfim, o médico, ele é esse ser incansável, que ele gosta de cuidar, ele gosta de estar atualizado, então ele é aquela pessoa que ele nunca vai parar de estudar. E esse é o meu caso. Perfeito, maravilhosa. Que inspiração pra gente, né? Vai ser o de vocês também, porque não dá para viver a medicina sem viver a medicina. Com certeza. Eu posso puxar o ganchinho da obstetrícia para fazer algumas perguntinhas sobre Pode, que mandaram vamos lá. pra gente? Vamos sim. Uma coisa que perguntaram foi diabetes gestacional. Qual que é a influência pro feto? Bom, pessoal, vamos voltar um pouquinho. Diabetes gestacional. É importante a gente dizer que o diabetes gestacional não tem nada a ver com o diabetes usual da população que a gente vê aí, que tem dificuldade de produzir insulina e pode ser insulina ou não dependente, pode ter que injetar as injeçõezinhas de insulina, ou tem alguns que não são e que tomam um remedinho. O diabetes gestacional, ele é uma situação onde a gente tem uma alteração do manejo da glicose, que é o açúcar do nosso corpo, por conta de alterações hormonais produzidas pela placenta, que é uma estrutura da gestação. Então, o diabetes gestacional, ele é uma situação específica da gravidez, tá? Não necessariamente porque eu sou diabética de base, eu terei um diabetes gestacional, e não necessariamente porque eu não sou diabética, eu não terei um diabetes gestacional. É uma condição gestacional ligada à alteração hormonal da placenta, que algumas mulheres têm. A gente não sabe explicar assim, exatamente muito bem porque a medicina não chegou lá ainda. E essa mulher começa a ter um distúrbio do metabolismo do açúcar no seu sangue, que geralmente, na grande maioria das vezes, é corrigida com dieta. A parte chata, porque quando a gente fala em dieta é sempre uma coisa muito chata. Eu falar para alguém que ela não pode comer isso ou aquilo, ninguém gosta, mas geralmente a grande maioria das pessoas, das gestantes, corrigem tranquilamente um diabetes gestacional fazendo dieta, fazendo controle alimentar. Algumas poucas, uma minoria, precisam de medicação para auxiliar. Diabetes gestacional não é uma condição que passa para o bebê, não é uma doença congênita. Uma mãe com diabetes gestacional não terá um bebê diabético, isso é muito importante. O grande problema de um diabetes gestacional é se ele ficar
descompensado, se a gente não fizer dieta, se a gente não usar medicação se for necessário, se a gente não corrigir essa alteração do metabolismo, porque acontece como se o bebê ficasse mergulhado ou vivendo numa grande piscina de açúcar. Quando ele vive num piscinão de açúcar, ou recebendo muito açúcar, a tendência é que ele engorde mais do que ele deve. Então, são aqueles bebês grandes, que às vezes tem mais de 4 quilos, 4,5 quilos, e a gente fala assim, nossa, que bebê lindo, nasceu enorme. E não é tão lindo assim, porque ele é enorme, advindo de uma patologia. A gente vê muita alteração de líquido amniótico, da quantidade do líquido amniótico. E esses bebês, como eles estão vivendo num ambiente muito rico em açúcar, eles começam muito a aumentar a sua produção de insulina para poder lidar com esse açúcar. Então, o grande problema do bebê filho de mãe diabética gestacional é que quando ele nasce, ele ainda produz muita insulina e ele tende a fazer hipoglicemia, ele tende a fazer o contrário, ele tende a fazer baixa de açúcar. Então, às vezes, é aquele bebê que nasce de 9 meses, super bem, grande, pesa 4 quilos, 4,5 quilos, e ele, infelizmente, vai para a UTI depois, logo no pós-nascimento, porque ele começa a fazer hipoglicemia e os pediatras precisam ter o trabalho de corrigir essa glicemia dele até que ele se ambiente nesse nosso mundão aqui. Então, a gente sempre pega muito no pé dessas mãezinhas para dizer para elas que elas acertarem o perfil de glicose delas é muito importante para que a gente não tenha uma repercussão que não é genética no pós-parto, mas que é metabólica. Ficou claro, Lê? Não é uma coisa tão fácil de explicar. A gente tende... É difícil, é complexo, é um assunto complexo, pessoal. Sim. Porque o raciocínio que a gente tem a princípio nunca é esse. A gente tende a achar... confusa. Assim. Exato, a gente tende a achar que o bebê vai nascer diabético e a gente tende a achar que ele vai nascer com uma quantidade muito alta de açúcar, o que não é uma verdade. Outra coisa que perguntaram é como é que identifica a placenta prévia. Placenta prévia é chamada de placenta de inserção baixa, né? A placenta, ela é a estrutura da gravidez que comunica a mãe e o bebê. Então, o bebê, quando ele está dentro da barriga, ele não respira pelo nariz, ele não come pela boca, ele não elimina urina e fezes. Então, ele faz tudo isso através dessa troca placentária, dessa estrutura que se forma durante a gravidez. A placenta, geralmente, ela fica na parte alta do útero, seja bem em cima, que a gente chama de fúndica, seja nas laterais, seja na frente ou atrás, que a gente chama de laterais, ou antero ou posterior, mas ela tende a ficar no alto do útero, porque o necessário, né, porque isso é uma condição impositiva, é que sempre o bebê nasça antes da saída da placenta, porque ele depende da placenta para sobreviver enquanto ele estiver no ambiente intrauterino. A placenta prévia é a placenta de inserção baixa. É a placenta que, por algum motivo, ela, em vez de se localizar no alto do útero, ela passou a se localizar na parte baixa do útero. Ela pode ser uma placenta prévia, que a gente chama de centro total, quando ela está bem embaixo e cobrindo todo o colo uterino, ou ela pode ser marginal, tá ao lado ali do colo. Mas, enfim, como é que a gente identifica uma placenta baixa, Lê? Bom pré-natal, exames de imagem durante um bom pré-natal, que na grande maioria das vezes a gente faz ultrassons de rotina e seriado durante uma gravidez para ir acompanhando a localização dessa placenta. E aí, através desses exames, também com um bom profissional, geralmente é um médico que fez medicina fetal, um fetólogo que faz esses ultrassons para nós obstétricos que estamos aqui na clínica do dia a dia, eles fazem esse diagnóstico para a gente com muita facilidade. A placenta prévia ou a placenta de inserção baixa, ela, infelizmente, é uma das poucas indicações absolutas de parto cesárea. Porque, justamente, uma placenta ela não pode sair antes do bebê. Então, quando a paciente tem uma indicação, um diagnóstico de placenta prévia ou placenta de inserção baixa, são dois nomes para uma mesma patologia, ela tem uma indicação de parto cesárea. É uma das poucas indicações absolutas para isso. Aí, puxando isso da cesárea, muita gente pergunta sobre procedimentos que são violência obstétrica. Se existe isso, o que seria a violência obstétrica? Que muita gente se confunde, né? Gente, violência obstétrica é uma questão espinhosa,
né? Uhum. Eu acho que violência obstétrica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que esse termo, ele não está ligado a procedimento, a indicação de parto cesárea ou de parto vaginal. Eu não gosto muito de chamar de parto normal, porque eu acho que tudo pode ser normal ou tudo pode ter complicação. Eu gosto mais de falar de via de parto. Eu acho que violência obstétrica não está ligado a procedimento, a indicação de procedimento. Ela está ligada à humanização, ao respeito. Independente da sua via de parto, independente do procedimento que for necessário ser feito, e isso um bom profissional precisa estar avaliando, orientando e explicando para o paciente. O seu parto, ele é um momento único. Independente de como ele for, de onde você estiver, ele é um momento único. Se ele é um momento único, você é a personagem principal. Você precisa ter domínio do seu corpo, você precisa ter a liberdade de conversar e de dialogar com o profissional que está te ajudando, e você precisa ser tratada com respeito. Então, para mim, violência obstétrica é tudo aquilo que está ligado ao desrespeito, à falta de humanização, à falta de acolhimento, à falta de carinho, à falta de amor, né? Naquilo que a gente faz. Isso é uma violência obstétrica. Na verdade, eu acho que isso é uma violência humana. Toda vez que, em qualquer situação, a gente esteja sendo tratado com desrespeito, com falta de acolhimento, com agressividade, com falta de atenção, a gente está falando de uma violência, né? No caso do parto, a gente está falando de uma violência obstétrica. Mas se eu chegar numa loja e a vendedora me tratar mal, me tratar de forma desrespeitosa, não me der atenção, não me acolher, ela também está sendo violenta comigo e muito provavelmente eu não irei nunca mais comprar na loja dela. Então, eu acho que é isso, a violência obstétrica. A violência obstétrica é a gente não fazer aquilo que a gente gosta de fazer com o maior amor, o maior respeito, o maior acolhimento, o maior carinho possível. Um momento tão especial da vida da mulher, tão único, que ela é protagonista. Então, Exato. o obstetra é aquele que observa, que está ao lado, que está ali para apoiar, não para Exatamente. Por tomar isso que aquele a palavra protagonismo. obstetrícia vem do latim, de obstare. Obstare, para quem não sabe, é estar ao lado. Nós estamos ali para acolher, apoiar e orientar. Mas quem faz o parto é a mulher e o bebê. E uma outra coisa que eu falo, doutora, mas eu já tive um parto, não foi tão legal, vou ter o segundo. Cada parto é único, cada parto é diferente. Eu tenho 2 filhas lindas, saudáveis, nasceram super bem, acolhidas, sem nenhuma violência obstétrica, graças a Deus. Mas elas foram experiências completamente diferentes, muito diferentes. Elas são pessoas diferentes, nasceram de formas diferentes, cada uma a seu tempo, cada uma de uma forma. E o parto de uma e o fato de eu ser mãe de uma não substitui o fato de eu ser mãe da outra e do parto da outra. Elas são individuais e as experiências que eu tive foram individuais. Então é importante isso, a gente dizer que é um momento único, que é um momento que precisa de respeito, de acolhimento e que a gente está aqui para apoiar, para servir e para ajudar. Ai, gente, eu vou ir para São Paulo e fazer meu parto. Vem, 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 vem. A clínica médica Trina está aberta para vocês e você sabe disso. Outra pergunta que a gente teve foi qual que é a diferença entre pré-eclâmpsia e síndrome de Hell? Vamos lá. Pré-eclâmpsia, também chamada de doença hipertensiva específica da gestação ou moléstia hipertensiva específica da gestação. Os estudantes costumam chamar de TEG ou MEG. É uma sigla médica que a gente usa. Ela é também uma alteração causada geralmente pela placenta, que começa... Essa placenta, ela é maravilhosa, gente, mas às vezes quando ela resolve dar um probleminha, ela perturba o obstetra. Ela dá um pouquinho de dor de cabeça pra gente quando ela resolve dar problema. Então, ela começa a produzir algumas toxinas, também não se sabe exatamente por quê. A gente sabe que tem algumas etiologias, alguns fatores de idade que podem estar mais associados à incidência dessa patologia, em que ela incorre com a pressão alta da gravidez, né? Geralmente é um quadro de pressão alta da gravidez, de aumento das enzimas hepáticas, que podem levar também a algumas alterações de aumento de liberação de proteína pela urina, enfim, também acaba sendo um conjunto de sinais e sintomas.
Na verdade, não é a diferença de uma e de outra. Na verdade, uma coisa é uma complicação da outra, né? A pré-eclâmpsia ou doença hipertensiva específica da gestação, ela geralmente costuma complicar com dois tipos de intercorrências. Uma delas é a síndrome HELP, que é uma síndrome metabólica, que a sigla é em inglês e ela significa hemólise, que a gente começa a ter uma destruição das nossas hemácias, um aumento da produção das enzimas hepáticas e uma queda das nossas plaquetas. Isso é uma complicação da doença hipertensiva específica da gestação. Ou a pré-eclâmpsia também pode complicar com a eclâmpsia, que é quando a gente tem um quadro neurológico por conta dessa pressão alta que evolui geralmente com um quadro de convulsões. Então, na verdade, não existe uma diferença. Uma coisa é uma complicação da outra. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa muito, muito importante para todo mundo que está aqui. Patologia obstétrica incide em menos de 1% das gestantes. Então, todos esses quadros que a gente está falando, que as meninas estão me perguntando, de placenta prévia, de pressão alta, de diabetes gestacional, menos de 1% das gestantes terão. E eu faço questão de deixar isso aqui muito claro, porque eu não sei se tem alguma gravidinha ou algum marido de gravidinha aqui me ouvindo, e que vocês, pelo amor de Deus, não saiam daqui apavorados, porque isso tudo é muito, muito, muito raro. Não se esqueçam que as meninas do Desvendando.go são estudantes de medicina, estão em fase de aprendizado, e elas têm muita curiosidade sobre isso, e as patologias ginecológicas, as doenças ginecológicas o coração aí do Instagram, do Desvendando.go, é um aprendizado, então por isso que isso tudo tá vindo à tona aqui, tá bom? Mas pelo amor de Deus, que ninguém saia apavorado da nossa live. Eu acho que a gente chegou aqui nos 10 minutinhos finais. Tem mais uma perguntinha de obstetrícia e aí depois vem as de carreira médica. Tá bom? Pode ser? Você acha que dá pra gente fazer Acho que sim, acho que sim. Eu não sei se aparece no tempo, mas você fica aí controlando para que a gente não caia do Instagram sem a gente se despedir. Então, pelo menos 2 minutinhos você deixa pra gente se despedir do pessoal aqui, Ale. Beleza. Polidrâmina, qual que é a causa e a consequência? Polidrâmina é um aumento de líquido amniótico. Tudo que eu examinar uma gestante e eu ver um aumento do líquido amniótico, eu chamo de polidrâmino. Ao contrário do oligoâmino, que é a situação contrária, a diminuição da quantidade do líquido amniótico durante a gestação. Polidrâmino, ele pode ser estrutural, né? De repente, aquela grávida, ela tem um aumento do líquido amniótico, que a gente acaba não encontrando uma explicação, e não tem nenhuma repercussão na gravidez, é a grande maioria dos casos. Esse neném nasce, mamãe fica bem, bebê fica bem, e tá tudo certo. Agora, a principal causa do polidrâmino patológico vem do diabetes gestacional. Se eu tenho mais açúcar, né, no meu sangue, circulando no meu sangue, esse sangue, ele acaba fazendo com que o bebê urine, esse sangue açucarado, ele faz com que o bebê urine mais. Se ele urina mais, né, porque o líquido amniótico, ele é um metabolismo da deglutição e da urina do bebê, se ele urina mais, ele aumenta a quantidade do líquido amniótico. Você também tem os polidrâminos por questões de malformação, né? Quando eu tenho um bebê com uma patologia que chama atresia de esôfago, que o esôfago, que é o canalzinho que liga a nossa boca ao estômago, ele fica fechadinho por uma alteração da formação do bebê, ele deglute menos líquido amniótico, ele urina mais, e isso faz um polidrâmino. Uma outra coisa que costuma dar muito polidrâmino, que às vezes os obstetras esquecem de pesquisar, colesterol muito alto na gestante. Então, por isso que toda gestante a gente fica no pé e fala, cuidado com a alimentação, não abusa de doce, não abusa de fritura, porque o excesso do açúcar, o excesso da gordura, ele pode aumentar a quantidade de líquido amniótico do bebê. Certo? Agora, certíssimo. Agora, as perguntas sobre carreira médica perguntaram quando é que você decidiu fazer GO, se sempre foi sua primeira opção, ou se teve dúvida, como é que foi esse processo? Vamos lá, vocês estão perguntando um pouquinho aí de como foi a minha formação. Gente, eu não entrei na faculdade de medicina querendo ser ginecologista obstétrica. Na verdade,
Eu sempre soube que eu era da área biológica, eu sempre gostei de cuidar, eu sempre gostei muito de pessoas, bichos, qualquer coisa que eu tivesse que cuidar. Quem me conhece aí desde pequenininha, tem um tio meu que fala que eu sou uma cuidadora de nascença. E aí tem Ai, uma meu Deus, história que desculpa. A gente tá com 17 segundos restantes. então, gente, a gente Ai, vai meu contar isso na Deus, próxima como é que a gente live. faz? Na próxima live a gente conta? Ai, A meu gente vai Deus. contar isso na próxima live, tá bom? Aí eu conto da minha vida pessoal para vocês. Mas o importante é que a gente falou bastante